Olá pessoal, meu nome é Leonardo Voltolini e juntamente com Poliana Sander Ferreira e Luzido Pitol Filho, desenvolvemos um trabalho intitulado de Modelagem de uma doença arterial como didática no ensino de engenharia química. Nossa proposta de trabalho foi utilizar a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, que foi surgida pelo professor aplicado ao contexto de uma doença relatada na literatura, que no nosso caso é a aterosclerose. E essa metodologia apresenta muitas vantagens, porque fornece ao acadêmico uma interação em equipe, uma grande autonomia no seu processo de ensino-aprendizagem, integra os conhecimentos de diversas áreas, mostra ao acadêmico como tudo que ele aprende é aplicado às experiências do cotidiano. Nesse caso, o professor apenas é um facilitador, então o acadêmico tem que correr atrás das informações necessárias para modelar, estudar, formular hipóteses e chegar a uma resolução plausível ao problema. Essa metodologia foi contextualizada na disciplina de análise e simulação de processos, que em si é interessante para esse tipo de metodologia, uma vez que já envolve conceitos interdisciplinares da engenharia, como balanço de massa e energia, cálculo e cálculo numérico, fenômeno de transporte e termodinâmica, além de operações unitárias. E além disso, com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível agregar conhecimentos de outras áreas, como biologia e medicina. Sobre a aterosclerose, ela é uma doença que é provocada pela formação de placas gordurosas que ocorrem pela migração da lipoproteína de baixa densidade, o LDL, e outras substâncias afins que ocorrem por fluxo difusivo através do endotélio. O endotélio, como observado na imagem, é uma membrana seletiva que permite a passagem de substâncias entre a camada íntima da artéria e o lúmen, que é onde circula o sangue. Altas concentrações de LDL alteram essa permeabilidade da membrana e podem favorecer o surgimento da doença. O objetivo foi avaliar o comportamento dinâmico da aterosclerose no contexto de ensino-aprendizagem referente à disciplina de análise e simulação de processos ao curso de Engenharia Química do 7º período da Universidade do Vale do Itajaí. Com essa metodologia empregada, foi possível que os alunos compreendessem o fenômeno, estabelecessem hipóteses sobre o mesmo, apresentassem seminários para acompanhamento do desenvolvimento ao longo do semestre e, ao fim, propuseram um modelo condizente ao fenômeno e realizaram a simulação do modelo. A avaliação do fenômeno físico ocorre em duas etapas. Na primeira, são elaboradas hipóteses para o modelo estudado. Em consequência dessas hipóteses, nós definimos os modelos de transportes adequados. As hipóteses são considerações que reduzem a complexidade do sistema, o que facilita a resolução matemática algébrica do problema. Porém, essa simplificação não pode deteriorar a capacidade de predição do modelo. Enquanto os modelos de transporte são balanços de massa e energia apropriados para o volume de controle. Nesse caso, é a artéria. Na abordagem do fenômeno, temos as principais hipóteses. Vale ressaltar que consideramos apenas a migração de LDL através do endotélio, ignorando outras substâncias. Outras hipóteses relevantes são propriedades físicas constantes, a artéria é compatível ao reator PFR, fluxo impulsionado, e a variação da concentração não ocorre na posição radial, apenas na posição axial. Com a temperatura constante, o balanço de energia é ignorado. Para a descrição do modelo, temos um balanço de massa geral, onde o acúmulo é igual à entrada menos saída. Temos então que o nosso termo de acúmulo, TMDT, ele é proporcional à entrada menos a saída por fluxo convectivo, que é relacionado à velocidade do sangue, na posição de entrada e saída da artéria. E temos também o termo de saída, que é correspondente à difusão mássica de LDL através do endotélio, que nesse caso necessita de uma condição de contorno, onde relacionamos a difusividade pelo endotélio com o coeficiente de transferência de massa na parede do endotélio, vezes a concentração na parede do endotélio.
O coeficiente de transferência de massa Kw é obtido através de correlações empíricas entre o número de Reynolds, Sherwood e Schmidt para o caso específico. Dessa forma, através de todos os balanços de massa apropriados e correlações, podemos expressar duas relações finais que avaliam o comportamento dinâmico do raio e da concentração de LDL. Nesse primeiro caso, temos a concentração de LDL com o tempo, que além de depender do tempo, depende da posição axial na artéria. Então temos uma EDP, vamos resolvê-la por diferenças finitas. Para esse segundo caso, nós temos a variação do raio da artéria em relação ao tempo, que é uma EDO, que pode ser resolvida por uma equação de Runge-Kutta de quarta ordem. Em ambos os casos, necessitamos de uma condição inicial para sua avaliação. Para o raio inicial, utilizou o raio médio da artéria aorta. E para a concentração, utilizou-se variações entre 1,5 a 3 kg por metro cúbico, que são superiores ao limite aceitável. Com as equações apresentadas anteriormente, obtemos os seguintes resultados, para a variação do raio e a variação do coeficiente de transferência de massa. É possível observar que o raio tem uma elevada diminuição de acordo com o tempo e de acordo com os níveis de concentração no sangue. Para o caso mais grave, em 3 kg por metro cúbico, houve uma redução de 30% do raio inicial em menos de 40 anos. Consequentemente, isso implica que o coeficiente de transferência de massa, para esse caso, vai ser muito superior, porque eu vou ter um aumento na migração de LDL para a camada íntima. Com todas as correlações, hipóteses e resultados do modelo, chegamos a algumas considerações. O raio da artéria apresentou um modelo condizente com o fenômeno físico. No entanto, a variação da concentração de LDL não foi observável pelo modelo devido ao tempo de convergência muito rápido. Isso ocorre por N fatores, e os principais dele podem ser destacados pelas hipóteses do modelo, que nós utilizamos uma geometria cilíndrica, um perfil de velocidade pistonado, não avaliamos outras substâncias na migração para a formação do ateroma, e isso pode ter impactado a capacidade de predição do modelo. No entanto, fazendo um exercício de reflexão sobre a didática, esse trabalho atingiu os objetivos e foi muito relevante para a compreensão dos acadêmicos que todos os modelos de transferência que eles aprendem durante a graduação, eles são aplicáveis tanto à realidade da indústria química, como a processos que aparentemente não estão relacionados com eles, como no caso de uma doença que é a aterosclerose. Então foi muito relevante para os acadêmicos desenvolver esse trabalho, porque agregou ao seu pensamento lógico, agregou na sua capacidade de trabalho em equipe e promoveu a possibilidade de tentar resolver problemas da sociedade. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.